vamos refletir rapidamente sobre algumas coisas que o Senhor tem mostrado, tem nos revelado, tem até nos permitido passar. Uma das coisas que nós precisamos entender é que o mundo espiritual ele está travando uma guerra, como sempre travou desde o início. E nós precisamos ter consciência disso. Esses dias eu posso falar por mim, estava meio crente mimimi. Sabe a irmã mimimi? Aí as coisas acontecendo, eu ia para a presença de Deus, mimimi. E algumas coisas acontecendo, mimimi. E de repente, eu comecei a me sentir um peso, um cansaço, uma indisposição, assim, que não era normal. E eu sempre costumo falar que existe um desânimo, uma fadiga, um cansaço que ele é espiritual. Então, nós precisamos discernir o que realmente está acontecendo. Então, discernir os tempos e as horas e o que está acontecendo na nossa vida e na nossa casa é algo que realmente todos nós precisamos entender. E aí, de repente, eu me senti assim, muito pesada. E eu, meu Deus, eu comecei até a pensar, será que eu tô com algum problema de saúde? O que está acontecendo? E sem forças para buscar o Senhor, sem forças para orar. E aí, de repente, meu filho chega comigo e diz assim, mãe, tenho que falar alguma coisa que já está acontecendo há alguns dias. Aí eu disse, pois não. E ele disse assim, já faz alguns dias que eu estou percebendo que eu estou sendo observado e era uma questão espiritual. Eu digo assim, como observado? Eu não sei, eu estava assim aqui na cozinha uma noite e aí de repente eu sentia como se tivesse alguém me olhando e eu vou lá pro meu quarto como se tivesse alguém me olhando e aonde eu vou, aonde eu me movimento é como se tivesse alguém me olhando. Aí ele falou, e ontem à noite, no dia que ele me falou, eu comecei a ver muitas coisas assim, no meu pensamento, muitos desastres, pessoas feridas, muita coisa ruim, era como se fosse um acidente muito grande, que envolvia cachorros, animais, pessoas feridas, e numa proporção assim que ele disse que ele não gostava nem de lembrar. E aí ele me falou, aí eu disse, ok, vamos orar, vamos nos posicionar. E aí, obviamente, que tem coisas que nós vamos fazer só, mas tem coisas que a gente não vai fazer só, não tem problema. Eu falo só com terra, outra pessoa. Nunca sozinha sem Jesus, claro, obviamente. E aí eu chamei a minha irmã e nós fomos orar e Deus fez uma grande obra. Naquela oração que o Senhor fez uma grande obra, eu mesma, o Senhor tirou toda aquele peso, aquela sensação que eu estava tendo de apatia até mesmo diante do que estava acontecendo aqui dentro de casa e eu me sentindo apática sem conseguir reagir. E aí nós oramos em nome de Jesus e aí depois eu perguntei para ele, meu filho, você sentiu alguma coisa? O Senhor te mostrou algo? Ele disse, mãe, eu vi no exato momento que aquilo parou de me olhar. E no exato momento que saiu, que aquilo parou de me observar, eu vi quando foi embora. Para resumir, eu não tenho como agradecer. Eu hoje ter a segurança de saber que a minha vida e a minha casa estão guardados em Deus. Eu não tenho palavras para expressar a minha alegria de servir ao Senhor. A minha alegria de saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que a minha casa está sendo guardada pelo Senhor.
que o meu filho, a minha descendência, se Jesus logo não voltar, breve não voltar, e eu ainda estiver aqui e ainda for na geração do meu filho, eu saber que nós estamos protegidos nele, que nós estamos guardados nele, que a nossa vida está nas mãos dele, e que é ele quem tem nos guardado, que é ele quem está conosco, é ele quem nos garante a vitória. E aí nós começamos a perceber quão pequeno nós somos quando se trata das questões espirituais. Quando se trata das coisas espirituais, nós, mesmo ainda conhecendo um pouquinho, nós não temos dimensão da guerra, da batalha, do que é travado no mundo espiritual. E de repente a gente começa a perceber que existe algo bem maior do que aquilo que nós vemos ou tocamos. E eu louvo a Deus por esse tempo onde eu posso descansar nele. E o descansar não é ficar de braços cruzados. O descansar nele é fazer a minha parte. Mesmo eu estando naquele momento que eu nem entendi, e hoje eu entendo que era uma questão espiritual, porque depois da oração, toda aquela fadiga, todo aquele cansaço, toda aquela apatia sumiu. E imediatamente eu tomei as armas, vamos alinhar nossas armaduras, ajustar nossas armaduras, pegar o nosso escudo da fé com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno e a luta, a guerra, a batalha, porque é real. E aí depois eu comecei, já entrei no propósito, já fiz aquilo que é a minha parte, que é eu me posicionar dentro da minha casa. E eu sempre costumo dizer algo, que todos nós somos intercessores. Não tem. Se você tem uma família, se você de alguma forma segue aqui, ouve essas mensagens, você sabe, vai saber, várias vezes vai ouvir, que todos nós somos intercessores da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa descendência. Talvez, eu sempre costumo, talvez você não seja chamado para interceder por nações, mas a nação chamada tua família é nossa, é tua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade sermos intercessores dos nossos filhos, ser intercessores dos casamentos, dos maridos, das mulheres, das esposas, das futuras gerações que estão dentro da minha casa. Eu não estou nem dizendo intercessor das futuras gerações de outros que virão, não. Se a gente conseguir pelo menos estar nesse lugar de intercessores da nossa casa, muita coisa já será vencida, porque o alvo é a família, e a gente tem batido nisso. Tudo começou com uma família e vai terminar com a família de Deus. O objetivo é abalar as famílias. O objetivo do nosso adversário é desestruturar, desestabilizar as famílias, fazer com que as famílias não consigam ter essa conexão entre pais e filhos. E muitas vezes nós não entendemos isso. E nós queremos resolver com a força do nosso braço. Não é com a força do nosso braço. Não é. É com o poder de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e na autoridade que Ele tem dado a nós. A autoridade, e na nossa casa nós temos autoridade e autorização para sermos esse intercessor. Então não tem como fugir, não tem como mudar isso.
Uma vez que você está no mundo, uma vez que você tem uma família, uma vez que você é alguém que conhece a Cristo, você sim é responsável. Você tem filhos, você tem um casamento, então sinta-se responsável por ser alguém que intercede por eles. Então você é um intercessor da sua casa. Você é a intercessora da sua casa. E nada pode mudar. Nem que você não aceite, nem que você não entenda, nem que você resista. Você pode até resistir. Mas ao final de tudo, nós vamos entender que nós somos chamados para ser os intercessores da nossa casa, da nossa família. E logo quando nós oramos, nós percebemos, nossa, foi assim, uau, Deus fez uma grande obra e nós podemos nos alegrar. Assim como foi na minha casa, talvez pode ser na sua. Assim como Deus deu livramento, entrou com resposta, assim mesmo Ele quer fazer na sua casa, na sua família, no meio dos seus filhos, no seu casamento, na sua vida. Só que é necessário que haja um posicionamento. É necessário que a gente se levante em Deus. É necessário que nós nos levantemos em oração, na presença de Deus. E ontem, antes mesmo de nós orarmos, o Senhor já tinha liberado uma palavra na minha vida, que eu ainda estava naquela fase, apatia, mimimi, e eu não tinha tido entendimento. E depois da oração eu consegui ter clareza e fui buscar algumas respostas. E a palavra que o Senhor me deu ontem está em Mateus 11, no capítulo 12, que fala: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, é pela força que se apoderam dele. Então, é pela força, é batalha. Desde sempre, o inimigo vem e tira, a partir do engano, Adão, Eva, do Éden. E se nós formos analisar a força que o adversário fez para que Jesus não cumprisse seu propósito, as artimanhas, armadilhas, levantando os da sua própria casa, muitas vezes, os próprios lá, os judeus, para que fosse evitado de alguma forma que Cristo não fizesse, não cumprisse a sua missão. Mas Ele já cumpriu. Entenda isso no seu espírito. Jesus já fez. Jesus já veio. Ele voltará. Ele já pagou o preço. Existe um incômodo na minha alma quando eu vejo pessoas, tanto nas virtuais quanto nos presenciais, que dizem assim: eu vou pagar o preço por ti, eu vou entrar em oração, vou pagar o preço pela tua vida, vou pagar o preço pela tua família, vou pagar o preço pelo teu ministério. Não vai, irmão. Isso é mentira, isso é engano. Não existe isso. Nós não temos como pagar preço de nada. Primeiro porque o preço já foi pago. Isso é mentira, isso é ilusão, isso é engano, isso é maligno, isso é o inimigo colocando na mente das pessoas uma autoridade que nem existe. Como é que eu, limitada, um dia desse estava me sentindo cansada, estava me sentindo apática, estava me sentindo sem forças, estava me sentindo, digamos, meu Deus, com uma fadiga extrema.
Aí eu me levanto dentro da minha casa, o meu filho sendo observado, tendo experiências no mundo sobrenatural. Eu vou me levantar, vou pagar preço, irmão. Não existe isso é irreal. Isso é da mente das pessoas, isso é nível de alma. Alma que não entende, alma que não entendeu a palavra. Eu não tenho como pagar preço por ninguém. Você não tem como pagar preço por ninguém. Isso não existe. Isso é engano. O preço já foi pago. O preço já foi pago. Você não pode pagar um preço que já foi pago. E a nossa limitação não nos permite pagar esse preço nas questões espirituais. Sinceramente, às vezes eu fico até sem palavras. Quando eu vejo algumas situações dos cristãos com nível de às vezes até de ignorância, se colocam nesse lugar. Isso não existe, irmãos. Não existe. Não existe pagar preço. O preço foi pago. Final, acabou. Agora nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar como homens e mulheres na palavra, que entendem o que está na palavra, que não vivem de emoção, porque a emoção ela não transforma ninguém, a emoção ela não muda a vida de ninguém. A emoção daquele momento, a pessoa chora, ok, ela lavou a alma, mas quando ela sai daquele ambiente, ela vai voltar exatamente a fazer as mesmas coisas, ter a mesma vida sem nenhum tipo de transformação. E é por isso que a caminhada do cristão, ela precisa acontecer todos os dias, aprendendo e aplicando a palavra de Deus. Eu aprendo e eu aplico, porque nós não somos chamados para sermos ouvintes, nós somos chamados para ser praticantes. Então, como acontece o processo da transformação? Eu vou à palavra, eu aprendo, eu aplico, eu aprendo, eu aplico, eu aprendo, eu aplico. E à medida que eu vou caminhando, eu vou passando por esse processo de transformação no Senhor, porque em nós mesmos tem muita bagagem que precisa ser tirada para que nós possamos viver de fato uma vida em Deus. E o próprio Senhor, ele vem nos chamando para que isso comece aqui, na renovação da nossa mente. Como é que eu vou ter uma mente renovada se eu não disponho a minha mente à palavra de Deus? Como é que eu vou passar pelo renovo, pela transformação do meu entendimento, se eu tenho a palavra uma vez quando eu vou na igreja, alguém estudou, alguém pregou, alguém falou, algumas coisas ficam, mas eu não me aplico a entender e a conhecer. Não vai haver, irmãos, não vai haver. Aí as pessoas começam a viver uma vida no meio de um furacão, de uma batalha espiritual. E aí começam a encontrar pessoas que casam com a sua necessidade. Eu preciso eu estou numa luta, numa guerra, numa batalha. Aí encontra alguém e diz assim, eu vou pagar preço por ti. E aí junta a fome com a vontade de comer. E é engano em cima de engano, mentira em cima de mentira. Falas sem fundamento na palavra, e vai, uma coisa vai contagiando a outra e vai levando à frente um evangelho da mente, da ilusão, do pensamento. E não é do pensamento pautado na palavra, do pensamento da pessoa, só da mente dela. As fontes da minha cabeça. Não, irmãos, é tempo de nós despertarmos. Existe uma batalha espiritual cerrada. É só para a gente olhar
Eu não digo nem para você olhar para a nação. Porque hoje, com o nível espiritual que nós vivemos, nos dias de hoje, não dá nem para me dizer, olha, olhe para a nação como está. Não, pelo amor de Deus, olhe só para a sua casa. Se você olhar só para a sua casa, você já vai ver que existe uma batalha espiritual acontecendo lá dentro. Na vida dos seus filhos, nas suas finanças, no seu casamento. Então, fixe na sua casa, pelo menos na sua casa. Seja a voz, uma voz dentro da sua casa. Seja uma voz profética dentro da sua casa. Seja uma voz profética na vida dos seus filhos. Seja uma voz profética no seu casamento. Seja uma voz profética na sua vida financeira. Seja uma voz profética aonde você for. E profetize bênçãos dentro da sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem coisas que realmente a gente não consegue entender. A cabeça do ser humano. E olha que eu estudo a mente. Mas eu confesso que tem horas que eu fico realmente muito impressionada com certas coisas. Eu vi recentemente um vídeo só pra gente concluir, de uma pregação. Passou, eu não assisti tudo. E as pessoas levantando as cadeiras. Levantando cadeiras. Eu serei honrado. Eu serei honrado. Essa cadeira aqui representa que eu serei... Gente, pessoas que não têm noção de princípio de honra, querem ser honrados. Gente, isso não vai acontecer. Pessoas que não honram ninguém. Aí porque acha que levantou uma cadeira vai ser honrado, gente. Sério, eu fico realmente impressionada com o que nós temos visto nos dias de hoje. Não vai. Isso é engano. A pessoa quebra todos os princípios de honra. E realmente acha que vai ser honrado. Não vai, irmãos. Não vai. Deus se rege por princípios. Princípios. E quando eu quebro um princípio, o princípio vai me quebrar. Isso é fato. Ah, ele me quebra porque Deus é bom? Não, é porque eu vou sofrer as consequências da quebra daquele princípio. Não é porque Deus está me punindo. Não. Por muitos anos eu mesmo acreditava nesse evangelho, desse Deus que punia. Não, não é Deus. São as consequências da nossa ação, do nosso comportamento, da quebra de princípio. Eu vou levar as consequências, não tem jeito. Da mesma maneira que eu estou debaixo das consequências de quando eu obedeço os princípios. Obviamente eu estou ali debaixo daquela bênção, mas quando eu quebro o princípio eu vou ser quebrada. É Deus que está me quebrando? Não, irmão. Chegou um tempo da gente começar a realmente fazer o meia-culpa na nossa vida. Não é Deus que está me quebrando, não. Sou eu que sou desobediente mesmo. Sou eu que quebro o princípio. Sou eu que faço tudo errado. Sou eu que não levo a sério a minha vida de oração, a minha vida na palavra, a minha vida com Deus. E aí eu começo a achar, mas Deus não me abençoa. Não, irmão. Sério. Por hoje tá bom. Fica na shalom do Senhor. Que Deus abençoe tua vida.